Jesus. Amém. Espalma Boa noite, igreja. Amém. Já vou mandar um recado para o Fábio. O Fábio, ele pediu hoje de manhã a oração porque ele teve que sofrer uma cirurgia por causa de crise nos rins. E acabou de mandar notícia aqui que acabou, foi de emergência, foi tudo bem. Então a gente está orando por você, Fábio. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, do 20 ao 21. E assim, mais uma vez, está aqui, não vou inventar nada. Tudo que foi falado na introdução, no louvor, na oportunidade, está aqui. Então vamos nós. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, do 20 ao 21. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Podeis sentar. Duas perguntas. Você acredita que Deus faz maravilhas na sua vida? Amém. Acredita nisso? Acredita que Ele fará infinitamente mais, como diz a palavra? Amém. Eu creio nisso também. Deus é maravilhoso. Agora vem duas perguntas. O Espírito Santo, hoje de manhã, no devocional dos legendários, mandou no meu peito. E você? Tem feito maravilhas na vida de Deus, no seu reino? Acredita que pode fazer infinitamente mais para o reino dele? Então, de manhã cedo, 6 horas da manhã, você acredita que tem feito maravilhas na vida de Deus, no seu reino? E se acredita que como Ele faz infinitamente mais por nós, a gente também pode fazer infinitamente mais por eles? Claro que sendo instrumento, porque Ele fala aqui, no poder que opera em nós. Ele fará infinitamente mais nas nossas vidas, de acordo com o poder dele que opera em nós. Então, esse poder que opera em nós, já que a gente falou de frutificação, já que a gente falou de voltar para o Evangelho, de voltar a ser igreja, esse poder a gente vai usar infinitamente mais para o reino? Complicado, né? Quando a verdade vem assim do Espírito Santo, nos confronta, a gente tem 3 coisas que a gente pode fazer. A primeira, vou assumir e desistir, porque não é para mim. Já aconteceu, algum tempo atrás, que eu cheguei a confrontar Deus. Na época eu não tinha o temor que eu tenho hoje. Estava recém-convertido. E eu no carro virei para ele e falei, pode ser que a gente esteja numa conversa de maluco. Você destruiu a minha vida, mal sabia eu que era Jeremias 18 que estava acontecendo ali. Eu que tinha dinheiro, tinha amigo, tinha tudo, agora eu não tenho dinheiro para comprar um Bob Esponja para o meu filho. Queria te dizer que daqui até Tijuca, um bairro distante que tem na minha casa, eu estava indo dar aula, falei, eu quero que você fale comigo, porque talvez, olha a petulância, eu não seja para você. Ele falou, foi uma das vezes que ele falou. Então, eu queria desistir ali, porque começou a ficar pesado, começou a ficar cruel e pesado aos olhos do homem. A segunda coisa que a gente pode fazer é continuar se enganando e fingindo. E a terceira coisa que a gente pode fazer é despertar. Hoje, o tema da nossa palavra, e eu tenho feito isso, já está no site. Eu botei para entrar às 7h30. E aí tu vai ver, vai confirmar o que foi falado pela irmã Simone, o que foi louvado. É assim, o tema é despertando do sono espiritual, onde perdemos o caminho. Hoje eu olho para mim mesmo e me pergunto, onde eu me perdi? Eu vejo que nós temos trocado a cruz pelo conforto, a santidade pelo entretenimento e a submissão pelo ego. Eu quero despertar. E na reflexão de hoje de manhã, não há mais tempo para viver uma fé adormecida.
Então assim, se está fingindo, decide. Ou isso vai despertar a gente, e é o caminho que a gente vai seguir, ou não perde tempo. Se tu não acredita, está entrando num culto para meia bomba, cara, tá bombando o pagode, tá bombando a cerveja, eu não quero que vá, mas não se engana. Porque o final daqueles dois, de quem está fingindo e de quem diz que não é o inferno, para a gente que acredita na palavra. Então a gente tem que, e aí eu estou falando, eu fui o primeiro a ser demonstrado. Eu posso fazer infinitamente mais pelo reino. Eu posso ser usado infinitamente mais. Eu estou colocando limitações em mim. Então hoje a palavra é como é que a gente faz para não colocar limitações no potencial de Deus que existe dentro de cada um de nós. Então é uma palavra que parece dura, mas na verdade, para quem quer esse fogo que a gente falou, para quem quer a presença desse Espírito Santo que a gente falou, vem, faz morada, me transforma. Para quem quer ser inundado, porque é terra seca e reconhece que é terra seca, essa palavra é maravilhosa. Eu estava ali falando assim, caramba, modéstia à parte, a palavra é maravilhosa porque não é minha. Ela veio numa bronca em mim. O Rogério estava falando aqui assim, pô, eu quero louvar mais, eu quero louvar mais. Eu estava me lembrando, quando eu lutava jiu-jitsu, eu era maluco, porque assim, mais um rola, eu ia. Mais um rola, eu ia. Aí quem quer mais um? Eu vou. Mais um. Aí o professor desce. Tu tá com 50 anos, hoje eu estou com 56, tu tá com 50 anos, tu tá lutando com um moleque que tem 17, 18. Chega, não. Aí na hora de ir embora ele, mais um, vamos lá. E eu vejo hoje isso, eu me apaixonei pelo jiu-jitsu. É porque hoje não dá mais. Talvez eu volte. Mas assim, o evangelho é assim, você se apaixona e você quer isso, você quer louvar, você quer viver a palavra. Então, eu separei alguns pontos. Primeiro ponto, desvio dos ensinamentos verdadeiros. Hoje se prega um evangelho sem cruz. Ponto. Minha igreja, eu, as pessoas, os crentes, a gente tem que tomar um cuidado porque a gente olha para as pessoas à frente dos ministérios. A gente esquece de olhar para a cruz. É a cruz que interessa. Quando a gente pega, a gente tem que ver, a gente prega bênçãos, mas esquece da obediência. A cruz de Cristo, que deveria ser o centro da nossa fé, muitas vezes é substituída por uma busca de conforto. Jesus disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. E eu pergunto, o que a gente tem feito? Estamos carregando nossas cruzes ou apenas buscando facilidade? No legendário, o pastor Nilson vai fazer, semana que vem, a gente está orando por ele, tem uma hora que a gente passa por alguns lugares assim, que é no meio do mato e tal, então às vezes tem uma poça d'água. E é impressionante como é que você vê o jeitinho. Ele vai ouvir isso lá. É sem jeitinho. É para enfiar o pé na lama. Se eu mandei reto, vai reto. Aí o cara desvia. Quando desvia, todo mundo paga. E é assim que acontece no Evangelho. A regra é clara, é para obedecer, a lei é clara. Não existe graça sem obediência. Não existe. A graça sem obediência é libertinagem. A gente vai falar disso daqui a pouco, não vou antecipar. Mas é para andar reto, é para andar reto. O caminho estreito, é por ele que eu vou. Então, na hora que a gente pega, como é que a gente está fazendo? A verdade é dura. E eu escrevi, o Evangelho que Jesus nos deixou é uma mensagem de confronto, que nos chama ao arrependimento e à mudança. Não é um convite para comodismo. E aí, fiquei pensando nisso, aí surgiu o seguinte, você quer a paz que excede toda a compreensão? Você quer essa paz? Ela começa com a cruz. Pega a tua cruz. Só tem paz quem tem cruz. A paz não significa necessariamente, não é que não possa ser, mas não significa necessariamente carros, como diria o Pica-Pau, carros, mulheres. Ele dizia Pica-Pau, carros, mulheres. Dinheiro, carros, mulheres, dinheiro. Todo mundo da nossa cidade viu o Pica-Pau. E ele fala, carros,
mulheres, dinheiro. Não sei se na Argentina passava o Lupico Apólis, não é? Não passava. Então assim, carros, mulheres e dinheiro é o mundo. A gente é cruz, arrependimento, transformação. A paz que excede toda a compreensão é cruz, arrependimento, transformação. E quando você se transforma, estou até arrepiado, você começa a entender que você tem a paz que excede toda a compreensão. Porque a pessoa fala, eu não sei como é que pode, irmã Simone. Porque aos olhos humanos é só desgraça. Não, passando pela prova e dando glória a Deus, já que a gente falou do ir hoje. Eu vou passando pela prova e vou dando glória a Deus, porque as circunstâncias passam, mas a essência permanece. Qual é a essência? Cruz, arrependimento, transformação. A essência é Jesus Cristo. Quando a gente olha para a palavra, ainda dá dicas. A palavra é um manual maravilhoso. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Provérbios 14, 12. Caminho do evangelho sem cruz, púlpito sem cruz, prédica sem cruz. E já rapidinho. Não é palestrante, não é coach, é pregador, é prédica, porque a gente tem um instrumento que é a palavra. Volto a dizer, parafraseando a Ana Paula Valadão, não se trata de parede, não se trata de church. Você pode chamar, desde que church seja igreja. A parede pode ser roxa, pode ser preta, pode ser amarela, pode até não ter parede, pode ser na rua, mas tem que ser prédica. Um discurso baseado na palavra. Igreja que tem caminho sem cruz é inferno. E aí continua. O caminho de Jesus Cristo é o caminho da palavra. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Hebreus 4:12. Então, o primeiro ponto para a gente guardar no coração. A cruz marca, sela um momento da nossa vida, que é um momento de rendição. A cruz é o local onde eu sou confrontado, onde eu peço perdão, onde eu deposito as minhas mazelas, as minhas iniquidades, para poder ter uma transformação. E essa transformação traz para mim a paz que excede toda a compreensão. Segundo ponto, libertinagem do pecado e a misericórdia barata. Você com certeza já ouviu. As misericórdias do Senhor são eternas e se renovam a cada manhã. Isso é lindo. E isso serve de justificativa para a gente dizer o seguinte: se vai se renovar, o que tem? Eu bebia 10 copos de cerveja, agora eu consigo beber 1, 2, 3 e ficar legal. Não bebo 10, já melhorei. Eu fumava 22 cigarros num dia. Um maço é 22. 20. 2 era do capeta. Então eu fumava 22 cigarros. Multiplicava tudo. E hoje eu fumo 1, 2. Estou melhor. Desculpa. O Rogério ensinou para a gente aqui que a santificação é um processo progressivo. A falta de vergonha na cara, não. A falta de vergonha na cara é um posicionamento que você vira e fala, hoje chego. Tem coisa que é santificação e é progressivo. Tem coisa que é decisão. Quando a gente pega e a gente lê, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Porque lá em Romanos 5, ele diz que Paulo diz, onde abundou o pecado, abundou a graça. Em Romanos 6:12, se não me engano, 6:1-2, ele vai dizer, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? A graça não é apenas o perdão. Ela é o poder para vencer o pecado. Aleluia. Essa misericórdia que se renova é porque Deus sabe que é difícil. Deus sabe que é uma luta. Deus sabe que a gente é criança no momento e caminha para águas mais profundas e caminha para uma fé madura.
E ele sabe que é difícil, por isso que Jesus disse, eu vou para que ele venha, o Espírito Santo está conosco. E essa misericórdia que se renova, filho, ficou ruim, ficou difícil, calma, estamos juntos. Continua. Mas se você olha para você, ou se eu olho para mim, eu não vejo. O pastor Nilson fala isso. Olha de onde você veio. Se está igual, tem alguma coisa errada. Mas se de onde você veio está um pouco melhor, já é um bom sinal. Agora, até quando que vai estar um pouco melhor? O que eu estou falando aqui é da gente fazer infinitamente mais, sendo usado por Deus para o reino dele. É tomar posse de algo que é incrível, que é o poder de Deus que habita em nós. Não só ele faz infinitamente mais por nós, mas quando a gente entende isso, a gente começa a buscar fazer com excelência infinitamente mais para ele. E quando a gente faz infinitamente mais para ele, usando esse poder, a gente é abençoado e começa a ter mais. Mais o quê? Mais paz que excede toda compreensão. Aleluia. Essa tolerância perigosa da igreja, Deus entende, Ele vai me perdoar. Cara, tem pregador inteligente, famoso, reconhecido, que tem um saber notório e que vira e fala que tem que reescrever a Bíblia para contextualizar. Lá em Apocalipse diz que nenhuma letra se mudará, nenhuma vírgula nessa palavra. Você pega a Bíblia, não existe nada mais atual do que a Bíblia. As palavras, você lê 2 Timóteo 3, você fala, caramba, o cara escreveu para os dias de hoje. Você pega o livro de Provérbios, cara, ali você educa, você cria, você forja caráter. Você pega Eclesiastes, um cara amargurado, que é a visão do homem. Mas esse cara amargurado entende que debaixo do sol, onde Deus deposita a sua prosperidade, onde Deus deposita a sua esperança, ali você encontra a felicidade. Mesmo com um olhar de você entende que é vaidade correr quando você não tem a paz que excede toda a compreensão. Quando você recebe verdadeiramente Cristo, você entende que você pode desfrutar dos prazeres e tal, mas de forma com discernimento, com sabedoria. Ah, não, todo mundo faz. Ah, se você for pensar assim, a gente não vai ter jovem nenhum na igreja. Porque todos eles hoje experimentam um beijo na boca, experimentam mulher com mulher, homem com homem. Porque vamos experimentar para ver se está certo. Esse plano destrói as famílias. Eu tolerei muita coisa com Yuri, com Camila, e eu sou muito chato. Mas eu tolerei muita coisa que não batia em valores e virtudes. Camila pagou um preço, porque ela sempre foi mais incisiva, ela sempre bateu de frente. Então ela era aquela que dizia para a pessoa, pode subir com a garrafa, senão eu vou te processar. Tá vendo? Quantos anos você tem? Tem 15. Tem 22, então tem que estar com bebida aqui no meio de criança, sobe. Ela falou, Camila, deixa a mulher, vai embora, ela não pode ficar com bebida lá, porque é crime oferecer bebida para a criança. Foi verdade, mas assim, calma. Então ela sempre foi mais incisiva com postura. O Yuri, uma benção, não arruma confusão com ninguém, tranquilão. Outro dia apareceu um post dele no Instagram, que ele está morando lá em Nova Friburgo, estudando, 19 anos, aí apareceu um post, um maluco aqui com um charuto, outro com uma cerveja, e ele abraçado por todo mundo. Aí eu botei 2 olhos assim, né? Aqueles olhos grandes, botei 2 olhos. A resposta do meu filho foi, vejo que realmente não me conhece. O dia que eu fumar charuto eu morro, porque eu tenho bronquite. Não fico perto nem da fumaça. Cerveja eu não gosto nem do cheiro. Quando muito tomo uma soda limonada, soda naquela... É aquele limonada... Não, é uma soda... É soda mesmo, soda italiana. Sem álcool, que é o Sprite com aromático, negócio de Brubel. Quando muito tomo uma soda italiana. Mas obrigado pela confiança. Aí eu tentei dar um migué nele. Filho, eu só botei porque há muito tempo eu não te vejo e eu só queria saber onde você estava, só para dizer que eu estou te olhando e te procurando. Ele, sei, agora crentemente. Esse é o Yuri, essa é a Camila. E tá certo. Falei, filho, perdão. Realmente eu fiquei preocupado. Obrigado por saber que você não fuma nem nada.
Mas porque teve um caminho, educa a criança no caminho, ela jamais se vai desviar. O exemplo. Se eu acordo de manhã e faço a minha cama, eu tenho moral para dizer que ele tem que fazer a dele. Mas se eu acordo e deixo meu quarto esculhambado, que moral tenho eu para falar? Se está vendo que a pia está suja, eu vou lá e lavo a louça. Então assim, a gente foi forjado e está sendo forjado para andar na contramão do mundo. O exemplo arrasta. Essa tolerância é perigosa. Pecado é pecado. Não existe pecado grande, não existe pecado pequeno, é pecado. Ah, mas você bate em determinadas coisas. O homossexual é bem-vindo na igreja. Porque o pecado dele não é diferente do pecado de alguém que adultera, do pecado de alguém que é viciado em pornografia, do pecado de alguém que está brigando com uma pedofilia. O problema é, você quer trabalhar o teu pecado na comunidade de fé e buscar essa paz que excede toda a compreensão, porque isso gera um conflito em você, ou você quer entrar de mão dada com o seu amigo, marido, namorado, beijar na frente de todo mundo para escandalizar aquilo que a gente acredita? Então seja um homem com homem, seja uma mulher com mulher, seja um casal. Existe um código de conduta que a gente respeita. E ele tem que ser praticado nas quatro paredes da igreja e fora das quatro paredes, principalmente. Então a tolerância ao pecado é tolerância zero. A gente abomina o pecado e ama o pecador. Mas pecado é pecado. E a Bíblia não tem que ser reescrita para se moldar o mundo. Pelo contrário, a palavra diz que no final muitos se esfriariam, que no final não são todos que vão, e a gente tem que saber isso. Mas a gente tem que estar naquela terceira opção. Eu quero despertar e eu quero ir. Por último, Jesus ainda fala: se a sua mão ou o seu pé o fizer tropeçar, corte-o e lance fora. É melhor entrar na vida mutilado e aleijado ou aleijado do que, tendo as duas mãos e os dois pés, ser lançado no fogo eterno. Mateus 18, 8. Claro que aqui é uma metáfora, uma linguagem figurada. Mas ele está querendo dizer o seguinte: se o preço que você vai pagar para a vida eterna é até mesmo perder uma parte física do teu corpo, vale a pena. Isso quer dizer que, se você pega o telefone e você recebe, fiz hoje eu fiz de manhã, no meu Instagram de repente começou a aparecer um monte de mulher fazendo ginástica. Um monte de mulher fazendo ginástica. Eu vi o seguinte: eu curti uma publicação de uma mulher que ensinava a fazer dicas de fitness, para perder barriga, não sei o que e tal, e para alimento. Pô, o algoritmo entendeu que eu estava curtindo mulher fazendo ginástica. Mas assim, tal. Primeira coisa que eu fiz quando eu peguei foi: ainda bem que a Karine não pegou meu celular de manhã para nada, porque para explicar para ela que é o algoritmo do capeta, que não fui eu, mesmo ela acreditando, então eu fui lá e comecei não a denunciar. Não, tem uma opção que você pode fazer no Instagram, que você bota esse conteúdo não é interessante, esse conteúdo não é interessante. Hoje tem legendário, moto, um monte de cara barbudo, não sei o que e tal, e palavra. Não é por acaso que na época tem uma maçã mordida aqui atrás. Isso é o capeta. Como a tua televisão pode ser o capeta, como uma bandeira do Flamengo pode ser o capeta. Porém, a gente tem que ter discernimento para entender o seguinte: se Deus permitiu que isso fosse criado, isso pode ser um instrumento de evangelização. A bandeira do Flamengo, desde que não idolatrado, ela pode ser um instrumento de lazer, de hobby. A tua televisão pode ser um instrumento de estudo. Porque quando a gente aceita a cruz, quando a gente deposita os nossos pecados, quando a gente começa projetos de transformação, a gente entende que são instrumentos e maior é o que está em nós. E aí eu pergunto: quando foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Sozinho, pô. Senhor, hoje eu queria bater um papo contigo. Estou vacilando. E todo mundo vacila. O pastor André falou, a Simone falou, aquele teu chefe que você está murmurando, aquele teu chefe que está falando mal, aquela tua vizinha, aquela menina que chega e quando chega você dá aquela olhada assim, ó, de cima a baixo. Esse olhar é para quê? Porque se tu gosta da pessoa, meu irmão, como é que tá? Não sei o que, tá.
olhou de cima a baixo, está reparando o pensamento. Então assim, todo dia a gente entra numa conversa de final de dia. Não é oração só agradecendo. Senhor, hoje meus vacilos foram esses. Eu não tenho condição. Eu queria pedir a tua ajuda, o teu auxílio, porque você prometeu que mandaria alguém para ficar conosco. Que meu dia amanhã seja melhor. Que eu possa me controlar. E quando foi a última vez que você sentiu arrependimento genuíno? Né? A gente falou aqui, o pastor André falou do perdão de verdade. Que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, levando à salvação, segundo Coríntios 6,10. Eu quero isso, eu quero esse arrependimento. Aquilo que eu não fiz, aquilo que eu não falei, aquilo que eu falei e que feriu, isso tem que bater no meu coração, tem que me incomodar. Hoje uma pessoa virou e botou num grupo um palavrão, uma expressão que no futebol a gente usa, uma expressão que na gíria a gente usa, mas a pessoa botou isso num grupo da igreja. Não adianta eu falar com a pessoa. Ela escolheu, ela tem as escolhas dela. Ela vai justificar por que colocou. Ah, o mundo é assim. Só que várias pessoas viram. Essa técnica que eu uso hoje em dia. Se eu vou e ademoesto a pessoa, e a pessoa se sente ofendida, ou a pessoa não quer ouvir, bate as poeiras das sandálias, vai embora. Não depela aos porcos. A pessoa não quer, ela tem o direito de não querer a tua oração, ela tem o direito de não querer a tua palavra, ela tem o direito de querer ser do jeito que ela é. Porém, todos os outros que viram uma expressão num grupo de liderança com um palavrão, essas pessoas merecem um outro exemplo. Fui no Instagram e fiz uma publicação sem mencionar o que aconteceu, mas dizendo que o espírito não fica feliz, não pactua com palavras chulas de baixo calão, e que você entristece o espírito. Então, a gente dá um testemunho e a gente tem que se policiar. Ao invés de focar naquele que a palavra diz para bater a poeira e ir embora, ao invés de focar naquele que não quer, a gente forma aqueles que estão sedentos e querem. Porque daqui a pouco, não sou só eu, daqui a pouco o Antônio vai chegar, eu queria te dar um toque. Você está falando muito palavrão. Aí daqui a pouco o pastor não tem nada a ver com a igreja, é questão de educação. Do jeito que estava no ônibus, o cara entrou com você falando um palavrão. Cara, aí daqui a pouco o irmão vai chegar, as outras características, sagradaram, palavrões, chulas, e vai falar. E aí o cara começa de repente a entender que ele não está fazendo mais parte daquele meio. Ele vai ter as 3 decisões: desistir, que não é para mim, continuar fingindo e aturando agora vários irmãos que vão estar demonstrando para ele, crescer na fé, ou despertar. Falta de compromisso com a cruz, o medo de morrer por Cristo. A gente já falou, Jesus não prometeu facilidade, pelo contrário, no mundo tereis aflição, eu vim vencer o mundo. Muitos de nós não queremos nem viver para Cristo, quanto mais morrer por Ele. A verdade é que temos abandonado a cruz. Quem ama a sua vida, a perderá, enquanto quem odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. João 12, 25. Repara que os primeiros cristãos enfrentaram prisões, açoites, morte por amor a Cristo. Nós, às vezes, a gente tem vergonha de, numa roda de amigos, falar uma palavra. Às vezes a gente tem vergonha de, no trabalho, se posicionar. Às vezes a gente tem vergonha de ir para o namorado da gente, que ainda está meio assim, falar. De falar para o filho, de falar para uma mãe. A gente tem vergonha, às vezes, de se posicionar. E essa falta de compromisso, ela tem um preço. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória. Lucas 9, 26. Aleluia. Gente, volta que eu falo isso.
a complexidade do Evangelho se resume na simplicidade de seguir os passos de Jesus Cristo. Seguir os passos de Jesus Cristo se resume em tomar a sua cruz, se arrepender e ter transformação. Pode demorar 1, 2, 3, 10, 50, o tempo que for necessário, na velocidade de cada um. Mas se você estiver focado na cruz, se arrependendo e se transformando, tem gente que é assim, a metanoia é imediata, tem gente que é progressiva, mas se você tiver nesse passo, está tudo certo. Mas é questão de posicionamento. A falsa certeza de salvação. Último tópico. A falsa certeza de salvação. Miseráveis e hipócritas. Talvez o maior engano de todos seja o da falsa certeza de salvação. Agora é forte. Cantamos, pregamos, servimos. Mas será que realmente pertencemos a Deus? Sepulcros caiados, a pastora André gosta de falar dos sepulcros caiados. Eu peguei um outro versículo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21. Paulo nos exorta: examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem a si mesmo. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a menos que tenham falhado no teste. É urgente. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezará. Então, me preocupa muito hoje essa parte dos falsos mestres, falsos profetas, ou até mesmo do uso indevido da sã doutrina. Você abrir uma Bíblia e aquilo ali não te constranger. A Bíblia, quando você abre, ela tem que ter ou uma palavra de conforto, ou uma palavra que te ademoesta. Ela não é um romance, ela não é uma história, ela não é algo que a gente abre e não entende nada. Ah, mas no início é difícil. Por isso que a gente começa operando a Bíblia com uma oração. Senhor, eu vou abrir aquilo que falam que a tua palavra é viva, mas eu ainda não tive a experiência de ter essa palavra viva. A gente está tendo ela hoje aqui, você vê. Isso foi feito hoje de manhã, o convite veio hoje à tarde. Quando ele falou, vai perguntar para macaco se quer banana, ficou. A Simone, André, os louvores, tudo batendo aqui. E eu escolhi uma coisa completamente diferente. Se não houvesse isso hoje, eu ia falar dos pregadores que estão perdendo a vontade de continuar pregando porque ninguém está ouvindo. Será que não tem ninguém ouvindo? Será que você está tão preocupado em ter público, quando na verdade uma alma salva já valeu a pena a tua existência? A gente nunca sabe onde vai chegar, a gente nunca sabe que coração vai ser atingido. Era sobre o que eu ia falar. Mas o chamado por despertamento, eu preciso acordar. Tenho certeza que em alguns aspectos, talvez não em todos, você também precisa acordar. Mas eu tenho certeza que a igreja de Jesus Cristo, na face da terra, na sua maioria, precisa acordar. O Espírito Santo está nos chamando de volta ao primeiro amor, ao verdadeiro Evangelho, à cruz e à santidade. A palavra de Deus nos diz: assim diz o Senhor, voltem para mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto. Joel 2,12. Que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações. Nós somos corpo. Que o corpo mantenha a chama acesa. E eu já falei isso, porque enquanto a chama estiver acesa, a porta do inferno não prevalece. Quando a gente sente esse calor do Espírito Santo em nossas almas, a carne é mortificada. A gente faz um churrasco com o nosso ego, com o fogo do Espírito Santo. E a gente aumenta a temperatura no inferno, porque a gente renunciou à carne. Quando a gente se afasta desse fogo do Espírito Santo, quando a palavra não diz mais nada para a gente, quando a gente está vindo assistir culto e não prestar,
quando a gente está vindo pagar dízimo e não devolver o que é do Senhor, quando a gente está vindo servir para tirar foto no Instagram e não porque entende que tem que frutificar, o diabo dá gargalhada da igreja. E a gente suja a noiva imaculada de Deus. Queria orar com você. Senhor, te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade. Aleluia, Deus. Te agradecemos pela palavra, Senhor, que primeiro cortou em meu coração e que eu desejo, Pai, que seja um despertamento da tua igreja, um despertamento para todos nós, que nós possamos nos fortalecer, como diz a tua palavra, que nós possamos nos afiar uns aos outros, para que nós possamos ser instrumentos poderosos nas tuas mãos e para que o poder que opera em nós, que vem de ti, e através do qual o Senhor faz infinitamente mais em nossas vidas, seja usado primeiro para a tua honra e para a tua glória, fazendo infinitamente mais no teu reino. Perdoa os nossos pecados, nos dá discernimento e sabedoria, em nome de Jesus. Amém.